Fala aí galera, começando mais um Tech 23, eu sou Samuel Victor e hoje eu tô aqui pra falar de Jumanji Próxima Fase, a sequência daquele filme que reviveu essa franquia e que traz o The Rock, a Karen Gillan, o Jack Black e também o Kevin Hart como seus protagonistas. Agora a gente tem a entrada do Danny Glover e também do Danny DeVito, cara que são aí sensacionais, grandes nomes do cinema entrando pro elenco desse filme. Eu vou dizer aqui o que eu achei, quais as minhas impressões, o que vi de tanto diferente do primeiro pra agora e se realmente está valendo a pena ir conferir nos cinemas. Mas pode ficar despreocupado que não tem spoiler, justamente para não prejudicar quem ainda não foi ver o filme nos cinemas. Mas sem enrolação, bora pro vídeo, chega aí. O jogo tá um pouquinho modificado, agora tem novas aventuras para ser vivida dentro dele, é como se fosse uma segunda versão daquele Jumanji. É o mesmo jogo, mas como ele tá bugado, tem coisas diferentes acontecendo, é como se fosse um outro modo história. Em aspectos técnicos, a parte da trilha sonora, os efeitos visuais, o CGI e tudo mais, tá muito legal. As atuações também estão extremamente divertidas, não é aquela coisa de Oscar, mas você tem ali atores de grande personalidade, muito conhecidos já de Hollywood. Acho que o grande ponto positivo aqui são dos personagens que já estavam na franquia antes. O Danny Glover e o Danny DeVito aparecem muito, mas não são tão relevantes assim, ou pelo menos não são tão interessantes quanto os quatro principais de antes. Mas de certa forma eles contribuem para o desenvolvimento do roteiro. A história em si não é lá essas coisas todas, a gente tem muita coisa que se repete do primeiro filme, as aventuras são diferentes, mas os personagens não mudam tanto assim. Algumas mecânicas são introduzidas nesse filme, até para poder diferenciar daquilo que a gente já viu no primeiro filme. Por isso que esse filme tem coisas que em certa parte são melhor do que o primeiro, mas ainda assim é muita coisa do que a gente já viu no anterior. Na minha opinião, ele é tão divertido como o primeiro, acho que estão no mesmo nível em relação a isso, mas o primeiro ganha em relação à surpresa, a desenrolar da história, a ter um plot twist no meio do caminho e tudo mais. Eu acho que o primeiro ele é mais completo nessa questão. Fica no mesmo nível, mas o primeiro ainda é um pouquinho melhor. Pensa que ele tenta desenvolver um pouquinho mais de drama, colocar ali no meio da comédia uma questão familiar, uma coisa assim mais de você encontrar quem é você de verdade. Tem uma questão ali da amizade e tudo mais, a partir da família, esses elos que são criados, mas fica muito superficial. E dentro da trama, dentro das aventuras que são desenvolvidas ao longo do filme, não tem tanto assim a se explorar, levando em consideração essas coisas que eles queriam colocar voltadas para o drama. E você tem uma tentativa de colocar mais drama no meio do filme, mas você não se pega tanto assim a essa questão dos personagens e fica qualquer coisa. Acho que a grande questão é ele se prender a realmente a comédia, a diversão e a aventura que eles conseguiram replicar no primeiro filme, mas acabaram repetindo os mesmos erros do primeiro nesse daqui. A história, como eu disse, é qualquer coisa, é só um pano de fundo para as coisas acontecerem. Esse filme aqui, ele tem muito de coincidência, coisas que são apresentadas porque lá na frente vai fazer sentido. Então a história ela meio que é muito pautadazinha, coisas que são apresentadas, mecanismos que aparecem, elementos que teoricamente apareciam aleatoriamente no filme acabam meio que surgindo para que a história possa se fechar num ciclo e aí sim as coisas darem certo, porque se não fosse daquele jeito não daria. Acaba se tornando só uma conveniência e aí tudo que acontece no filme pode ser remediado ou realmente não tem o impacto que deveria ter. Não é um filme profundo, poderia ter sido um pouquinho melhor feito em relação à história que está acontecendo ali. O drama que eles colocaram não é nada profundo demais, mas eu acho que também não prejudica o que o filme é em si. E o que é que acontece é que Jumanji Próxima Fase é uma repetição do que a gente viu no Bem-vindo à Selva. Tem um potencial que seria muito melhor aproveitado se eles tivessem apostado mais, mas acabam por repetir coisas do primeiro filme que deram certo e não melhorar os erros que apresentaram naquele primeiro. Talvez com um pouquinho mais de história, com uma coisa sendo mais legal, assim como era o primeiro filme, que tinha um plano de fundo legal, que você sentia medo do que vai acontecer, das ações que estão sendo tomadas e tudo mais, as escolhas que são feitas realmente ter peso na história. Você não tem medo de perder um personagem, você não tem a ligação suficiente para sentir a dor daquele personagem. O que você consegue ter ali é só um vínculo de diversão. Você vai tirar risadas, você vai se divertir, mas no final é só isso. É um filme passageiro, talvez você até perca tempo tentando lembrar quem são os personagens que estavam no filme anterior e que retornam agora e poder conectar eles aos seus avatares. Você pode até perder tempo nessa questão,
porque são personagens que você não se liga tanto, apesar de serem divertidos. Mas é isso, você foi ver Jumanji próxima fase nos cinemas? Me diz aqui nos comentários o que é que você achou. E se ainda não for ver, me diz se tá querendo, se tá afim e quais são as expectativas. Se não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E antes de você ir embora, por favor, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilha com um amigo também se achar interessante. Eu vou ficando por aqui, te vejo na próxima, hein? Valeu, falou!